Pronto. Que louvor lindo que começa o nosso dia. O Senhor me trouxe a lembrança desse louvor, que é algo tão comum no mundo, né? A gente nem quer perguntar para as pessoas como elas estão, que o mundo está tão indo de mal a pior, e a nossa vida também está um turbilhão, e perguntar, e aí, como você está? As respostas tá difícil, tá corrido. Esse é algo que eu sempre ouço, tá corrido. E responder, eu tô bem, porque tem alguém que sempre esteve aqui, quando tudo só piora. É ele quem me faz resistir. Você consegue colocar isso nas suas respostas de como você está? Eu tô bem porque eu tenho um Deus. Eu tô bem porque não importa o que eu vejo, mas sim o que ele tem para mim. Eu tô bem porque meu momento agora é momentâneo. Eu tô bem porque só o Senhor pode mudar a minha história. Eu tô bem porque ele que luta minhas guerras, eu não preciso de me justificar. Eu tô bem. Sabe, é algo que eu mudei já na minha vida. Como você tá, Jana? Eu tô bem. Eu tô bem porque eu tenho um Senhor. Eu tô bem porque eu assumi minha paternidade e entendi que ele luta por mim. Faz toda a diferença até para você que tá falando. Porque seu ouvido, né, é o primeiro a ouvir, não é verdade? Como você está? Você consegue dizer isso? Você consegue dizer isso de coração? Você consegue dizer isso confiando? Você consegue dizer isso? Eu estou bem, porque eu tenho um Deus que sempre esteve aqui. E quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu estou bem. E nós começamos nossa quinta-feira revisando a semana, né? Vamos revisar? Segunda-feira nós falamos sobre que gerar é muito mais que carregar no vento. Falamos que o Senhor tem um propósito para cada um e para cada chamado. E cada um tem um chamado específico. Que ele, antes da nossa fecundação, ele já alinhou o que tinha aqui dentro da gente. No segundo dia, eu falei sobre gestação, que quando aceitamos Jesus, carregamos o Espírito Santo. E carregar o Espírito Santo, carregar essa gestação que vai ser para sempre, é uma escolha sua de deixar ele crescer ou não. Deixar as pessoas ver o que você carrega, porque uma gestante, nos primeiros meses, parece que nada muda. Nos primeiros dias, nos primeiros meses. Mas conforme aquilo vai crescendo dentro dela, é impossível as pessoas não verem que ela está gestante. E assim é o Espírito Santo dentro da nossa vida. Se a gente não deixa ele crescer dentro de nós, se nós não buscamos intimidade, se nós não buscamos conhecê-lo melhor, se nós não assumimos essa transformação, que ele começou a ocupar um espaço que era dele, que a gente tentava colocar coisas e pessoas e situações e experiências, ninguém vai ver. Então, deixar crescer é amadurecer em intimidade, é amadurecer em conexão. E ontem falamos sobre o nosso chamado, ele nos chama. Que nós temos chaves de acesso a portas, mas existem portas que não vão abrir agora. Existem portas que só são abertas quando eu pego chaves de outras pessoas que o Senhor coloca na minha vida. E eu carrego chaves que abrem a porta de outras pessoas. E que eu não posso guardar só para mim. E hoje, nós vamos falar entre o chamado e a concepção. Entre o chamado e a concepção, existe um tempo, concorda? Tem crianças que nascem mais cedo, prematura. Tem crianças que demoram a vida para nascer. Tem crianças preguiçosas. Crianças que nem se mexem. Mas crianças que fazem um rebuliço dentro da gente.
E como está esse processo? Como está de quando você entendeu que você carrega algo para a concepção do mundo ver aquilo que você carrega? Quais são as áreas da sua vida que o Espírito Santo falou com você nesses dias? Que está ecoando aqui dentro? Quando eu penso nos meus 12 talentos, quando eu penso na conexão com o Espírito Santo, qual é a área que flui para a minha vida? Prometo para vocês que eu nunca pensei em trabalhar com mulheres. Cristãs, não. Principalmente cristã. Eu trabalhava com empreendedorismo, tanto com o setor de agro, que eu sei muito, como o setor de marketing geral, de empresários. Eu tenho muitos anos. Eu tenho 30 anos na área de marketing. Comecei com uns 12 anos na área de marketing. Eu tenho 30 anos de experiência na área. Eu tenho 30 anos de trabalho na área. Eu tenho 30 anos de nuances na área. 9 diplomas. Dos 9, 6 diplomas são da área de marketing. 6 diplomas. Graduações, pós-graduações, MBAs, várias especializações, imersões. Se eu juntar as imersões, então passa de 9. Tudo isso para trabalhar com empreendedores. E há 3 anos o Senhor me colocou para trabalhar com mulheres cristãs. 3 anos. E eu sempre soube que era multidão de pessoas. Eu sempre soube que era muita gente. E é coisas que eu falo para minhas amigas que têm vergonha de falar para as pessoas, eu falo, passou de 3 já é muita gente. Então não faz diferença, 5, 10, 50, 100, 1000, não faz diferença. Passou de 3 já é muita gente. Qual é a área que o Senhor está ecoando na sua vida? Eu sabia que era muita gente. Eu só não sabia específico que era com mulheres cristãs. Com mulheres que buscavam Deus específico. Tem sido bênção. Anota aí. Anota a área que o Senhor ecoa. Meninas, sempre andem com o seu caderno de palavras, com o seu caderno de oração. Sempre andem. 24 horas com ele. O Senhor, ele entrega durante o nosso dia insights, promessas. E se você não anota, você perde. Porque o Senhor está ecoando dentro de você. Anota aí as áreas que Deus está ecoando dentro de você. O que ele anda falando com você? Só nesse início do nosso devocional. Tem muitos dias por aí. O que ele está falando com você? O que ele está apontando para você? Oh, foi por isso que eu te fiz assim. Foi por isso que eu te coloquei na família que você está. Foi por isso que eu te dei os filhos que você tem. Foi por isso que eu dei o filho que você tem. Foi por isso que eu dei o relacionamento que você tem ou que você já teve. O Senhor tem quando dentro de você. O que você aprendeu também nessa trajetória? Quais são os entulhos que você está carregando, que você começou a identificar? Quais são eles? E quais são as desculpas que você está dando para você? E quando o Senhor falou para mim que eu ia falar com muita, muita gente, ele falou para mim também que ia me levar para nações. E eu falei, quem sou eu? Uma improvável de sertãozinho. Quem conhece sertãozinho? Sertãozinho. Quem sou eu? E quando eu falei isso, naquele dia, eu abri a Bíblia e o Senhor falou assim, pode vir algo bom de Nazaré? Eu falei, eita. No nosso grupo, Mulheres com Propósito, tem mulheres do Brasil inteiro, do norte ao sul, do leste ao oeste. Tem mulheres do Amazonas e do Rio Grande do Sul. Tem mulheres nordestinas e matogrossenses.
Tem mulheres de São Paulo, tem muitas mulheres de sertãozinho, mas tem cariocas, tem mineiras, capixabas, baianas, tem mulheres do Brasil inteiro. E só no grupo eu entendi que minha voz não bastava só para as minhas vizinhas e para as minhas amigas. E eu parei de limitar o que o Senhor tem me mostrado. E aí eu falei, Senhor, eu sou criativa, eu penso grande. E o Senhor, a cada dia, Ele tem me mostrado que os meus sonhos são pequenos, mesmo que eu sou criativa e penso grande, perto daquilo que o Senhor tem preparado para mim, para o meu ministério e para o meu chamado. E eu só vou viver isso se eu acreditar. Entre o chamado e a concepção, existem ajustes. Ajuste de visão, ajuste de posicionamento, ajuste de leitura de palavra, ajuste de abrir mão de acordar mais cedo para ouvir a palavra e ser alimentada. Ajuste de consagrar o meu dia como primícias para o Senhor. Ajuste de coisas que eu nunca fiz na vida, mas que estou fazendo agora, por obediência. O que você carrega aí? Quais são as desculpas que você está dando para você? Tem uma amiga que ela veio compartilhar comigo e ela falou assim, Jona, Deus está falando tanto comigo, mas tanto comigo. E Ele está falando comigo que eu vou falar com muitas mulheres. Mas, Jana, eu sou gaga. E eu falei para ela, Moisés, Moisés. Que foi assim que o Senhor falou com Moisés, não foi? Eu falei sobre isso ontem com vocês. Quais são os entulhos que está aí dentro? E as desculpas que você procrastina para não ser usada por Deus. Nosso primeiro versículo está em Abacuque 2:3. Abacuque 2:3 diz assim, não. Porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, que ele não falhará. Se tardar, espera, porque certamente ele virá. E ele não tardará. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Enquanto você não acordar, enquanto você não amadurecer, não vai acontecer. Às vezes até pula algumas bênçãos, de verdade. Porque existem bênçãos que têm o tempo determinado para acontecer, com uma idade determinada na sua vida, com uma estação determinada na sua vida. Mas se você não acordar, o Senhor pula, porque não tem como te entregar algo quando você não está preparada para receber aquilo. Enquanto ainda você se preocupa com o ambiente onde está, enquanto você se preocupa ainda com o seu amanhã, enquanto você se preocupa com a sua reputação, enquanto você preocupa-se com aquilo que aconteceu com você, enquanto você ainda não entendeu o que é matar você e deixar Cristo nascer, o Senhor ele fica ali sentado esperando. Ele não invade. Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, ouvir a voz, ele vai entrar e fazer acontecer. Mas ele não invade. Quer viver sem mim? Ok, tô aqui te esperando. Mas se você também não acordar, nem as promessas que foi dada para você, você vai alcançar. Sim, você pode morrer sem as promessas. Eu quero fixar isso na mente de você. Se você pode morrer sem as promessas do Senhor. Moisés, que era Moisés, morreu. Ele tinha promessa de pisar na terra prometida e não pisou. Ele não pisou na terra prometida, porque ele não entendeu no meio do caminho. Ele não cedeu às vontades dele para viver o que o Senhor tinha para ele. Ele ainda deixou o Moisés que tinha dentro dele agir diante da circunstância, reagir diante do povo, deixar que o povo cansasse ele. E olha que ele falava com o Senhor e falou, isso é fácil. E aí?
O que está te impedindo? O que você anda procrastinando? O que você está abrindo mão de viver? Eu falo, Senhor, eu não abro mão de nada mais. Eu quero viver tudo que me pertence, tudo que tem para mim, Senhor. Me diz o que eu tenho que fazer. Me diz o que eu tenho que fazer para acelerar o processo daquilo que eu procrastinei tanto, daquilo que eu já perdi. Eu não quero perder nada daqui para frente, Senhor. Me mostra. Limpa a minha visão, limpa a minha mente, limpa meu coração. Entra e toma conta de tudo. Mata as vontades da Janaína. Porque as minhas vontades, o meu querer, o 880, não me levaram a muitos lugares legais, não. O que você carrega aí? Quais são os entulhos? Porque a visão ainda está para se cumprir. Mas existe um tempo determinado. Existe uma maturidade determinada. Faça uma lista dos sinais da sua gestação. Faça uma lista das confirmações que já aconteceram e que o Senhor começa a te apontar para essas confirmações. Faça uma lista das palavras que você recebeu. Faça uma lista dos sonhos e das visões que anda aqui dentro turbilhando. Faça uma lista das coisas que o Senhor precisa te colocar no lugar. Dos processos que ainda precisa de acontecer. Mas esteja preparada, porque antes dele pôr no lugar, ele movimenta tudo. Eu estava escutando uma pregação esses dias, e quando a gente está sensível ao Espírito Santo, tudo ao nosso redor fala com a gente. E esse pastor, ele falou assim, que ele foi beber um suco de caixinha, e ele falou assim, que a hora de pegar o suco de caixinha, ele leu assim, agite antes de beber. E aí ele começou a glorificar a Deus. Porque antes de ficar pronto, o Senhor agita a nossa vida. Agite. Porque tem coisas que tá lá embaixo e tem entulhos em cima. Ou tá só água em cima, é tão raso. É tão sem graça, sem encosto. Agite antes. Agite antes. Senhor, agite as águas, agite a minha vida. Senhor, eu quero experimentar estar na tempestade e sentir paz, porque já foram tanta tempestade que me deu crise de ansiedade, que me deu nervoso, que tirou o que tinha dentro de mim que eu nem sabia que existia. Senhor, agita a minha vida ao ponto de eu estar pronta. Agite antes. Faça essa lista das confirmações, das palavras, dos sonhos, das visões, do que ainda falta para pôr no lugar. O Senhor tem pressa, Ele tem pressa de colocar a sua vida no lugar. Ele tem pressa para que você possa testemunhar, porque existem tantas pessoas esperando o seu testemunho. Existem tantas pessoas esperando o seu chamado. Ele tem pressa para agitar as águas da sua vida. Você está pronta para confiar de verdade e não só falar que confia? Você está pronta para entregar os seus para o Senhor, mesmo cegamente confiar? Você está pronta para receber uma ligação e seu filho está morto de um lado e outra voz no seu outro ouvido fala: fica tranquila, eu preservei ele, eu tenho um propósito nisso. Você está pronta para chegar no hospital e mesmo que as circunstâncias digam não, você louvar o Senhor? Você está pronta? Eu estou bem, porque tem alguém que sempre esteve aqui. E quando tudo parece piorar, eu acredito que é Ele que está agitando as águas para colocar as coisas no lugar. Eu estou bem. Você consegue dizer isso? Vamos para o nosso segundo versículo de hoje? Está em Gálatas. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 diz assim, ó. Não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo faremos, senão desfaleceremos. Não cansei de fazer o bem. Não cansei de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos.
O tempo passa muito rápido, não é? Muito rápido para que você carregue tantas mágoas, para que você carregue retorno humano. A vida passa muito rápido. E do que valeu a pena? É fazer o bem pelo que eu carrego e não pela recompensa que eu tenho das pessoas. É fazer o bem sem esperar algo em troca, porque o que vem em troca é a graça do Senhor e só ela te basta. É fazer o bem não porque eu sou tonta, é porque o que eu tenho dentro de mim é tão grande que me faz enxergar a luz no meio das trevas. Que me faz enxergar que a pessoa que mais me fere é a pessoa mais ferida que eu tenho do lado. Que me faz abraçar aquilo que todo mundo repulsa e falar de Deus para essas pessoas. Fazer o bem, entendendo que a recompensa não vem da terra. Quantas vezes eu ouvi, nossa, você é tonta, você não reage. Por que você faz isso? Quantos abraços eu dei de pessoas que estavam me ferindo. E quantas vezes eu tirei a Janaína que existe aqui dentro para humilhar essa pessoa. E hoje eu entendo que não era sobre mim, era sobre aquilo que ela está. E ela estava pedindo socorro. Ela estava mostrando para mim aquilo que existia dentro dela, porque a gente só dá aquilo que a gente tem aqui dentro guardado. E se eu, que me considero uma mulher de Deus, não enxergar pessoas como pessoas, com corações feridos, eu vou ferir essa pessoa mais ainda. E o diabo vai falar, tá vendo, amor? É uma mulher de Deus, que dizem que é uma mulher de Deus. As pessoas andam armadas, e você também. Desarme. Desarme você. Sabe seu pezinho atrás? Tire seu pezinho atrás. Porque tudo que acontece ao meu redor é propósito de Deus na minha vida e na vida das pessoas. Só que existe um filtro que é chamado Espírito Santo, que vai te ensinar sobre o que está acontecendo, que vai te falar e vai te barrar. Ele vai falar assim: oh, oh, segura aí, eu estou no meio do processo. Segura aí, que essa pessoa você vai falar de Deus para ela. Segura aí, dá um abraço para ela. Segura aí e observa quão ferida ela está. Segura aí, porque o não externo é eu te falando não. Porque às vezes Deus precisa de colocar um luminoso assim, ó, da nossa teimosia. Tudo que acontece ao redor afeta aqui em todas as áreas, física, emocional, espiritual. Passe o filtro. Passe o filtro. O Senhor está falando comigo. Porque o mundo espiritual é mais vivo que eu e você, se você não percebeu. Já aconteceu com você? De eu falar algo de manhã e à tarde ter confirmação? E à noite ter confirmação? Já aconteceu de você bater um papo? Ou de você pensar ou sonhar e aquilo acontecer? O mundo espiritual afeta nosso físico, nosso emocional e nosso espiritual. Não só espiritual. A gente tem que parar de achar que tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Consegue entender isso? O Senhor aponta algumas coisas na nossa vida. Uma amiga em depressão. Eu posso fazer 3 coisas com ela. Amiga, o que você está comendo? O que está acontecendo com o seu corpo? Está dormindo direito? Amiga, quais são as feridas que está aí? O que você está pensando para você estar nesse fundo do poço? Amiga, vamos orar. Para que o Senhor revele a você qual das 3 áreas está pegando com você. Está muito ansiosa? Qual das 3 áreas está pegando com você? Porque o Senhor nos revela se isso é físico, emocional ou espiritual. Por isso que eu falei que tudo é espiritual, mas nem tudo é espiritual. Você tem maturidade para entender isso? O que você carrega? Para onde o Senhor está apontando? E quais são os ídolos que está aí dentro?
Não é sobre os outros, é sobre o que está dentro de mim. Eu levanto às 5 da manhã, não esperando uma quantidade de pessoas, esperando que o Espírito Santo esteja aqui comigo. Porque enquanto eu falo, antes que a palavra chegue à minha boca, ele está falando no meu coração. Está me alimentando. Sabe, eu acordo às 4h30 assim, meu Deus. Levanto por obediência. Mas enquanto eu estou aqui, eu falo, eu entendi. E como é precioso esse momento. Já liguei a câmera com 2 pessoas na sala. E feliz. Não porque tinha 2. E nem porque já teve 80. Mas porque a presença do Senhor, às 5 da manhã, me invade. Quem tem raciocínio lógico às 5 da manhã? Nem eu que sou comunicativa tenho. E eu tenho certeza que existe um segredo nisso. Porque eu simplesmente faço, Senhor, sirva-se. Sim, é vai ser do meu dom, das minhas técnicas. Sirva-se. Para que o Senhor fale através de mim. E eu escuto a palavra que eu trouxe de manhã, depois, para comer, além do ao vivo, para entender o que o Senhor trouxe. Porque não é sobre mim, é sobre o que está em mim. É sobre o que eu carrego, é sobre o brilho que eu ando. É sobre as palavras de sabedoria que eu trago nas mesas, independente da idade da mulher que está comigo. E surpreendida, porque eu não sei de onde vem tanta sabedoria. Não é sobre mim, não é sobre os meus diplomas, não é sobre a minha experiência, não é sobre os milhares de livros que eu já li. É sobre o que está dentro de mim. É sobre, Senhor, sirva-se de tudo aquilo que eu tenho de técnica para levar um Deus diferente para as pessoas. Sirva-se dos meus anos de marketing para entrar online e fazer artes e textos que envolvem as pessoas. Sirva-se das minhas técnicas de comunicação. Eu sou professora de oratória. Para que eu possa entrar e trazer uma comunicação mais simples e mais entendível para as mulheres que estão comigo. Sirva-se da minha casa. Sirva-se dos meus dons, sirva-se dos meus filhos. Sirva-se da minha história. Para que eu possa testemunhar a sua transformação na minha vida. Sirva-se do meu passado. Para me curar. E quando eu testemunhar, eu não chorar mais, porque ficaram só cicatrizes e não existe mais feridas. Sirva-se, Senhor. Me faça uma gestação ao ponto de as pessoas olharem para mim e falar, uau, o que você carrega aí? O que você tem? Ao ponto de eu estar quieta num ponto de ônibus ou na fila do mercado e as pessoas contarem a vida dela para mim. Do nada. E eu olhar para a pessoa e falar, existe um Deus que sempre esteve aqui. Olhe para ele, aceite ele, deixa ele fazer parte da sua vida. Porque assim como ele mudou a minha, ele pode mudar a sua. As pessoas, ontem eu fui para a igreja com roupas que eu vou para palestras. Não é uma roupa comum, é tipo uma túnica. Eu estava na igreja com aquela túnica toda laranja e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, não, que roupa é essa? Eu falava, é uma roupa de princesa, é uma roupa de filha do rei, é uma roupa de não comum, é uma roupa de destaque, para falar para todas, aceita sua paternidade, ande como filha na sua casa, ande como filha onde for, para que você cause um impacto na vida das pessoas e você possa falar, eu sou filha, por isso que eu escolhi viver as minhas melhores versões. Eu sou filha, por isso que eu me sinto tão linda. Eu sou filha, porque eu não abro mão da minha paternidade. E eu quero que o Senhor olhe para mim e fale, ei, Senhor, agora eu estou como filha. Pode servir-se, porque hoje eu quero ser um exemplo para muitas que ainda não aceitam sua paternidade. E o nosso último versículo de hoje está em Romanos 8:25. Romanos 8:25 fala assim, ó, mas
Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Espere com paciência aquilo que você não vê. Gestação é assim, não é? Eu não vejo um bebê, mas eu sei que ele está lá. Eu não vejo o Espírito Santo, mas ele fala comigo. Eita, ouvi uma voz. Eita, quem é esse? Espere, mesmo não vendo. Espere as promessas do Senhor. Faça a lista dos sonhos. Faça a lista das áreas que precisam ser colocadas no lugar. Faça a lista daquilo que ele precisa mudar em você. Porque é a transformação em você que vai contagiar o ambiente. Já viu uma mulher de TPM em casa? Ela acaba com a casa. E uma mulher posicionada, ela traz o Espírito Santo para dentro da casa dela. Entre o chamado e a concepção do chamado, existe a maturidade de uma mulher posicionada, de uma mulher que não faz manha para acordar cedo, de uma mulher que entendeu que não é mais menina, de uma mulher que se ajoelha para falar com o Senhor, para a transformação da vida dela, de uma mulher que não briga com o ambiente, mas sabe que tem um Deus que luta as suas guerras, de uma mulher que levanta cedo e que veste a sua melhor versão, e que passa maquiagem sim, e que penteia o cabelo, e que põe joias, porque ela sabe o que ela carrega, porque vão apontar para ela e falar, tá vendo aquela mulher? É uma mulher de Deus, é uma princesa. Ou quando elas não sabem, fala, quem é essa? E quando te perguntarem, você fala, sou filha. Sou filha de um rei e não posso andar menos que isso. Sou filha de um rei e preciso erguer a cabeça. Sou filha de um rei porque carrego, além dos meus dons, meus talentos, meu chamado, eu carrego o Espírito Santo dentro de mim. E a graça dele me basta. E andar com ele faz toda a diferença. Para mim, saber quem eu sou. Espera, mesmo não vejo. Espera, esperar no Senhor é fazer gestações. É esperar lá dentro, depois de tantas camadas lindas que está crescendo. Esperar no Senhor é saber que Ele tem o tempo certo para a concepção, mas Ele não vai te dar a concepção desse bebê enquanto você não estiver madura. Enquanto você não entender, enquanto você fazer birra, enquanto você perguntar o porquê, enquanto você quiser brigar com o mundo, enquanto você não calar a voz da sua alma. Cale a voz da sua alma. Lembra do nosso propósito do silêncio? Não é sobre o que eu acho, é sobre ouvir o Espírito Santo enquanto as outras pessoas estão ao nosso redor. Vamos orar? Ô Senhor. Obrigada, Senhor, por nos apontar destino. Obrigado, Senhor, por ter colocado em nós o seu chamado, o seu propósito. Tudo que o Senhor precisa já está em nós, Senhor, e nós não sabíamos disso. Obrigado por trazer a luz do entendimento. Nos amadureça, Senhor, porque não queremos mais abrir mão do que o Senhor tem para nós. Nos leva, Senhor, para os seus níveis, nos leva para níveis de intimidade, nos leva a ficar em silêncio para ouvir a sua voz, porque relacionamento, Senhor, eu entendi que não só eu falo, mas o Senhor fala também. Senhor, relacionamento não é um mantra, relacionamento é intimidade, Senhor, de todos os dias, de querer falar com o Senhor todos os segundos e ouvir o que o Senhor quer falar através de nós. Ó Senhor, nos faz entender os níveis, nos faz entender o nosso propósito, nos faz entender os nossos dons e talentos com a sua conexão, Senhor. Nos leva, Senhor, a fazer o bem, não porque somos tontas, não porque somos bobas, não porque as pessoas merecem, mas pelo que eu carrego é muito maior do que a recompensa terrena. Nos faz, Senhor, a entender níveis que a gente jamais entendeu. Nos faz mulheres enraizadas, mulheres que crescem no secreto, no fechado, mulheres que não estão preocupadas com quanto tempo eu demoro na sua presença, mas quanto eu recebo e sinto a sua presença. Mulheres que crescem para o chão,
mulheres que crescem para a terra, mulheres enraizadas, mulheres fortes, que não importa a tempestade lá fora, elas não vão ser tombadas. Mulheres carvalhos de justiça, que sustentam as outras árvores fracas que estão ali. Mulheres que dão frutos e que deixam seus frutos darem outros frutos. Mulheres que olham para ti. Mulheres que entenderam que o Senhor levou elas ao fundo do poço para olhar para aquilo que importava para ti, Senhor. Obrigada pela palavra de hoje. Abençoe o dia delas, que elas tenham um dia abençoado e incrível na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Meninas, fiquem para ouvir o louvor. Amanhã é feriado, segunda-feira é feriado. Não vou fazer devocional. Vou voltar na terça, tá bom? Terça-feira. A gente volta na terça-feira, ok? Vou deixar a descrição aqui. Se você não conseguir pegar aqui, me chama no PV para eu mandar a descrição, tá bom? Movimente o grupo. Nós temos 300 mulheres para você falar de Deus na vida delas. Não é só meu grito de socorro. É grito de 300 que se posicionaram e ainda não conseguiram estar aqui, tá bom? E bom fim de semana, uma ótima Páscoa. E que o Senhor nasça dentro de você e mate você. Entenda? Que o Senhor, Ele transforme a sua vida e mate as suas vontades, o seu querer, o você aí dentro. Porque Ele, dentro de você, é muito maior do que aquilo que você acha. E até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.